Aleluia. Bem-vindo ao Café com AP, nova temporada. Abra sua Bíblia. O Café com AP é uma live devocional para uma vida plena. E nós estamos aqui falando sobre a linha temporal do propósito eterno. E na semana passada nós fizemos 5 lives e nós falamos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia e mostramos ali o propósito de Deus através desses 5 livros. E nesta semana nós estamos começando os livros históricos do Antigo Testamento através do livro de Josué, com a palavra-chave conquista. E o objetivo de hoje é revelar que o livro de Josué é um livro de conquistas e de realizações do povo de Deus na descoberta da própria identidade e principalmente do propósito eterno de Deus. Sabe, queridos, Deus ele só tinha um filho. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o propósito eterno de Deus era ter uma quantidade infinita de filhos semelhantes a Jesus, que a gente está vendo através de cada livro da Bíblia, e a manifestação do Filho, da identidade do Filho, da pessoa do Filho, das características do Filho. Bom, como Deus fez isso e como você vai se apoderar disso é uma questão de conquista. Isso implica posse e conquista. Bom, Jesus ele conquistou a vitória e triunfou na cruz do Calvário, comprando um povo para si. Nós somos chamados de super vencedores porque Jesus é o vencedor. E nós, ao nos unirmos pela fé em Jesus, nós ingressamos na vitória de Cristo. E aí nós somos chamados a assumir a responsabilidade de viver de acordo com tão grande salvação, conquistando tudo aquilo para o qual nós fomos conquistados. Essa conquista, ela não só a conquista, mas a conquista e a posse de tudo que Jesus já conquistou para nós, ela se dá mediante a crescimento espiritual, através do conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus. A Bíblia nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a cruz de Cristo, ela é completa, mas o quanto dessa cruz nós nos apoderamos e manifestamos. Tudo aquilo que você e eu ainda não conquistamos, tem 2 motivos básicos: ou porque não obedecemos, ou porque não sabemos. E é para isso que Deus ele vem operando de maneira muito específica. Ele vem alterando a nossa identidade. Ele vem nos encorajando a um renovo de aliança. E eu não sei se você sabia, mas o livro de Josué, ele é um grande ensinamento de conquistas e realizações do povo de Deus, que nos ensina a tomar posse do propósito eterno, da manifestação da identidade de Cristo em nós. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, verso 2 e 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Diz assim o texto, é Deus falando, hein? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, Josué, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha que palavra tremenda que Deus trouxe para Josué. Após séculos de escravidão no Egito e mais 40 anos no deserto, os israelitas finalmente receberam uma ordem para entrar na terra prometida. Enquanto Abraão viveu como nômade, como um estrangeiro em terra estranha, caminhando sobre a terra da promessa, ele deixou uma descendência e deixou com ela uma aliança do Eterno que os faria proprietários da terra que Josué e a geração do deserto iria conquistar. Então, enquanto as tribos ainda estavam acampadas ao leste do Rio Jordão, Deus avisa a Josué
sobre a morte do seu amigo Moisés. Josué capítulo 1, verso 2. E dá a ordem de atravessarem o rio e tomarem posse da terra que Yahvé tinha prometido a Abraão. E aqui nós vemos 4 ações que nos preparam para a conquista. Elas são mudança de identidade, encorajamento, obediência e renovo de aliança. Primeira coisa, identidade. Nós vemos que Moisés, como discipulador de Josué, ele já havia mudado o nome de Josué, que anteriormente era conhecido como Oséias, que significa salvação, para Josué, que é mais específico, que significa Deus salva ou Deus é a vitória. E esse nome Josué foi o mesmo nome em hebraico que Maria deu para Jesus. Jesus e Josué são o mesmo nome em hebraico. O nosso nome, para pensar agora, a palavra que a gente mais ouve na nossa vida provavelmente seja o nosso nome. Principalmente quando a gente é criança, parece que os pais decidem ensinar o nosso nome próprio na hora da correção, né? Rafael Medeiros Augusto, venha cá. Quem já ouviu o nome completo dito pelo pai ou pela mãe, sabe que agora fechou o tempo, não é verdade? O nosso nome, ele é muito importante, porque provavelmente é a palavra que a gente mais vai ouvir na vida. Como as palavras têm poder, o nome da gente, ele também tem uma importância acima de todos os significados das palavras. Por quê? Porque você vai ser chamado pelo significado do seu nome uma vida inteira. Por isso que muitos nomes são mudados na Bíblia. Nós vemos Moisés mudando o nome de Josué, de Oséias para Josué. Nós vemos Jesus mudando o nome dos discípulos, né, chamando-os por outro nome. Nós vemos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Por quê? Ou o significado era ruim, ou Deus vem ampliando o significado, muitas vezes colocando uma letra do nome dele, do nome de Deus, no nome da pessoa, e assim ampliando o significado para que aquela pessoa tenha a sua identidade impactada, transformada, ao ponto de que ela se prepare para ingressar no destino profético que Deus desejou para ela. Então, o Senhor vem mudando a nossa identidade. A salvação, ela não é nada mais, nada menos do que a morte da identidade do pecado e o nascimento da identidade de Deus em nós, através de Jesus. Deus vem encorajando, né, o Josué e o povo. Por quê? Porque o povo levaria em torno de 7 anos enfrentando batalhas para conquistar aquilo que Deus estava entregando nas mãos deles. Por isso que Deus encorajou Josué, dizendo lá no capítulo 1, no versos 5 e 6, dizendo assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Isso é muito forte. Por quê? Porque Josué foi aquele que acompanhou Moisés de forma mais próxima, mais pessoal. Enquanto o povo ficava nas suas tendas, no arraial, Josué acompanhava Moisés até uma boa parte da montanha. Ele também ficava ouvindo a conversa quando Moisés entrava na tenda do encontro e ali falava com Deus. A descrição no final de Deuteronômio a respeito de Moisés é algo fenomenal. Diz assim, Deuteronômio 34:12. Portanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés. Tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou à vista de todo o povo de Israel. Então, para Josué ouvir o próprio Deus dizendo: ninguém vai te resistir, porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você e nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Essa promessa era poderosa, porque Josué conhecia as obras de Deus na vida e através da vida de Moisés. Deus continua dizendo para ele ser forte e corajoso, porque na conquista do cumprimento do propósito eterno de Deus,
da manifestação de Cristo em nós, da conquista disso no dia a dia e das consequências positivas disso, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar guerras, nós vamos ter lutas internas, nós vamos ter lutas mentais, emocionais, nós vamos ter lutas externas, sendo elas espirituais e se manifestando fisicamente através de várias pessoas. Só que o Senhor continua mostrando que Ele começa alterando, interferindo na nossa identidade, dizendo assim, ó, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque o novo nascimento te dá uma nova filiação, te dá uma nova pátria, te dá um novo nome, te dá uma nova herança. Ora, calabachúria lamanaias. E o Senhor ainda diz mais, além disso, você tem que ser obediente. Ele mostra a importância da lei de Deus como guia espiritual e como constituição da nova nação que estava se estabelecendo em Canaã. Deus nos alerta que, em conjunto com a transformação através do novo nascimento em Cristo Jesus, nós devemos conhecer e viver aplicando a lei do Senhor Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aqui revestida pela lei de Moisés por um tempo, mas agora revestida pela graça de Deus. É a mesma lei espiritual de vida em Cristo Jesus, manifesta do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque Deus não muda, Ele não tem sombra de variação, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aí Ele adverte Moisés, nos versos 7 e 8 do capítulo 1, dizendo assim, somente seja forte e muito corajoso. Toda vez que Deus fala não temas, toda vez que Deus fala seja forte e corajoso, é porque associado à promessa que Ele tem para você, ou simplesmente a promessa dele, existem gigantes. Era a terra prometida que eles iriam entrar, mas na terra prometida existem gigantes que estão ocupando os nossos lugares e que devem ser derrubados, devem ser vencidos. Deus continua dizendo a Josué, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha Deus orientando, ó. Eu altero sua identidade, sua natureza, mas eu também te dou direcionamentos. Eu te dou regras, sim, de vida espiritual, de bênção. De certo e de errado, sim, não para você viver de maneira religiosa, mas para você viver de maneira espiritual, celestial. E ele diz aqui, ó, para você ser bem-sucedido onde quer que você vá. Deus trouxe orientações sobre a aproximação dele, sobre como andar com ele, sobre princípios espirituais do culto, mas também sobre comportamento civil, comportamento social. Olha que coisa boa. Eu gosto muito de lembrar que a Bíblia nos afirma que a lei era tão boa que se Israel tivesse obedecido, todas as nações da terra teriam visto quão próximo eles eram de Deus. E aí o Senhor adverte, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então não só obedecer, não se desviar, mas falar as palavras deste livro, que a fala vai ser poderosa para quem escuta, mas também para quem fala. Ele diz para que você fale, para que você cumpra. Olha que poderoso, o poder da verbalização. Nós começamos aqui essa live orando, expulsando Satanás e os seus demônios da nossa presença e de áreas de conflitos na nossa vida. E me veio à mente imediatamente que nós estamos diante de uma geração que talvez nunca tenha visto uma expulsão de demônios, nunca tenha presenciado e muito mais, nunca tenha expulsado demônios. Isso é assustador. Quando a Bíblia se refere à geração que saiu do Egito e morreu no deserto por desobediência, como os guerreiros que saíram do Egito. Se os guerreiros que saíram do Egito morreram no deserto por desobediência, imagina o que será de uma geração que não sabe nem o que é guerra, não sabe nem o que é guerra espiritual. Quando a gente fala de conquista, se arriam sobre as cordas da graça, enfermando essa graça, assim como o povo do deserto enfermou a lei de Deus. Por isso, é muito importante você falar
falar. Ninguém expulsa demônios pelo pensamento, mas pela palavra de comando. Tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que se manifesta através de palavra de comando, palavra de ordem. E Deus diz para Josué falar essa palavra para que ele, de dia e de noite, para que ele cumprisse fielmente o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então. Quanto você tem falado dessa palavra? Quanto você tem falado na sua casa, com seus filhos, com você mesmo? O pessoal diz assim, você fala sozinho? Você fala assim, sim, eu gosto de ouvir uma opinião inteligente. Tem sempre alguém ouvindo? Tem sempre alguém ouvindo. Ou pessoas, ou anjos, ou demônios. E você mesmo. Então, não cesse de falar essa palavra. Deus chama esse povo para um renovo de aliança, que era um chamado à santidade, um alerta sobre o juízo de Deus. Josué 5, do verso 5 ao 9, está escrito assim: todos os que saíram do Egito haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Então a desobediência causou a morte. A circuncisão era uma cirurgia feita de uma maneira muito brutal no momento, na parte íntima do homem. Mas era uma marca no corpo que simbolizava que ele era propriedade exclusiva de Deus, na sua intimidade. Quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele diz o seguinte: você vem contra mim com arma, escudo e espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele questiona: quem és tu, incircunciso filisteu? Ele estava dizendo: quem é você que não tem a marca do meu Deus e nem é do povo de Deus? Ele estava dizendo, em outras palavras, eu não só sou do povo de Deus, mas eu sou propriedade peculiar dele, pois eu levo a marca dele na intimidade do meu corpo. Os desobedientes morreram, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra que mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos. E foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar chama-se Gilgal, ou círculo. Aqui, exatamente, eles estão num vale diante de Jericó, prestes a verem a vida mudada, o cumprimento da promessa, e aqui eles fazem um renovo de aliança. Mudança de identidade, mudança de natureza, de país, de tudo. Ele entrega um novo nome, ele entrega para eles uma constituição e diz para eles: se preparem, vocês vão entrar, se consagrem 3 dias. E aqui o povo todo firma essa aliança de santidade com Deus. O chamado de santidade continua até hoje. Deus diz: sejam santos como eu sou santo. Eu quero aqui quebrar 2 conceitos errados na sua vida, mitos, tá? É aquela coisa, sabe? Quando você era criança, fazia aquelas caretas, virava o olho para cima, e aí pai e mãe que não queria aquilo, dizia assim: se passar um vento vai ficar para sempre assim, para com isso, menino. Então, isso era mito, igual leite com manga, né? Mito. O que mais que você conhece aí como mitos? Nós vemos 2 situações. Primeiramente, as pessoas dizem assim: não quero ser perfeito. Está errado. O Senhor nos convida a andar com Ele para sermos perfeitos. Ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. A religião ou a religiosidade nos diz assim: seja perfeito para andar com Deus. Deus não diz isso. Ele diz assim: venha como você está, mas saiba que se você andar comigo, você não vai permanecer como você chegou. Ele te chama para a perfeição. Então, se você ainda está falando: não quero ser perfeito, eu não quero ser modelo para ninguém, você está dizendo: eu não quero ser transformado, eu não quero viver o propósito que Deus tem, eu não quero ser impactado, eu não quero ser incomodado na minha maneira de pensar e de agir, eu quero continuar na minha zona de conforto, eu quero continuar com a minha maneira de pensar, eu quero continuar com a minha maneira de viver, de sentir, me deixa sozinho com os meus problemas, que eu tenho problema. Quando, na verdade, Deus está dizendo para você: anda comigo.
comigo. E se prepara, porque você vai viver a transformação. Segunda coisa é que a Bíblia também nos fala sobre santidade. As pessoas vivem dizendo, nós somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. No sentido profissional da palavra, né? Pecador profissional. É lógico, a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, né? Pecador. Mas que o nascido de novo não vive na prática do pecado. Então, se você é nascido de novo, o pecado vai acontecer como um acidente de percurso na sua vida. Quebra esses dois mitos na tua vida e vem caminhar diante de Deus. Olha o que a palavra nos fala, que Deus chamou o seu povo para uma vida de santidade, separação. Você se separa e se apresenta para Ele. E aí acontece algo poderoso, sobrenatural. Nós vemos aqui Deus falando para Josué, no capítulo 5, que ele removeu a humilhação sofrida no Egito. É através de aliança e de consagração que Deus remove toda a humilhação da nossa vida. Num processo também de decisão, de assumir responsabilidade e honra. Para que a graça de Deus se manifeste na sua vida, você tem que ouvir o chamado de Deus, assumir a responsabilidade. E aí ingressar nessa vida tão gloriosa e honrosa que é com o Senhor. O livro de Josué continua nos dando um modelo, e ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em ação e alocação. Primeiro, nós vemos a ação de Josué em resposta ao chamado de Deus, é a resposta dele para Deus. Que atitude você tem tomado diante da palavra de Deus, diante do chamado de Deus para a sua vida? Então nós vemos aqui, nós poderíamos resumir isso em 5 pontos importantíssimos, que foi a preparação de Josué e do povo frente à conquista de Jericó. E Jericó é o símbolo da cidade do pecado. Quando a gente vê a parábola ali que Jesus conta do bom samaritano, nós vemos todos que passaram pelo homem que estava adorando a Deus no templo e que foi assaltado, espancado, todos, menos o samaritano, eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, enquanto o samaritano estava passando no caminho. Se a gente perceber o cunho espiritual dessa palavra, a gente vê que o tempo inteiro descendo de Jerusalém para Jericó. Isso fala de queda espiritual, Jerusalém como símbolo da cidade de Deus e Jericó como símbolo da cidade do pecado. A primeira área a ser conquistada na nossa vida são as fortalezas estabelecidas pelo pecado. Tem gente que tem medo dessa palavra, pecado. Existe, pecado existe e tem nome. Existe o pecado, que é errar o alvo, e o alvo é Cristo. Então, se eu não sou como Cristo, eu errei, né? E para viver como Cristo, você tem que entender a manifestação desse propósito eterno, desejar isso e ingressar nisso. Agora, existem os pecados, consequência do pecado, que são as atitudes e decisões. E o fato é que Deus chama esse povo para uma ação. E aqui eles estão diante de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada. Qual é a Jericó da sua vida? Quais são as muralhas que se estabeleceram, as muralhas de pecado que se estabeleceram para impedir a sua conquista, a conquista de toda a manifestação da identidade do Filho de Deus na sua vida? Sabe, você se depara diante da sua Jericó, você se depara diante do local onde você negocia a sua comunhão com Deus, onde você negocia a sua santidade, onde você está negociando coisas que Deus está pedindo para Ele, porque Ele comprou com o sangue de Jesus e pertence a Ele. E aí a gente não pode nem dar, nem negociar aquilo que não é nosso. Qual é a Jericó da sua vida? Nesse exato momento, nós vemos Josué e o povo em frente a Jericó. E o que ele faz? Ele manda os vigias, os espias de Josué. E nós vemos a diferença entre os espias de Moisés e os espias de Josué. Josué e Caleb já aprenderam a lição. Por quê? Porque como espias de Moisés, os dois eram os únicos que diziam, olha, vamos confiar nas promessas, enquanto os outros 10 estavam olhando para as circunstâncias. Dessa vez, a visita foi diferente. E o que os vigias de Josué vivenciaram? A necessidade de serem guardados, escondidos, terem a vida preservada na casa da prostituta Raabe, que viu ali a oportunidade de mudança da vida dela, a oportunidade de conquista que se dá por meio da restauração do próprio destino. Existem oportunidades de mudança de destino e de conquista para a sua vida quando você está diante de situações difíceis. Raabe, quando viu aqueles espias e ela percebeu que era o povo de Israel que estava acampado, ela conhecia o testemunho de Israel.
e das conquistas desse povo, ela viu a chance de ter a vida transformada. E você, sabe, existe um certo e um errado diante de Deus. Você tem que escolher. Existem caminhos. Tem gente que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, Jesus disse, eu sou o caminho. Só existe um caminho, que é Jesus. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que ele disse. Então, você pode viver num dilema e continuar na mesma vida ou correr o risco de esconder aqueles que vão proporcionar uma vida restaurada, trazer livramento, assumir uma situação que muitas vezes você não quer assumir. Talvez porque você vai perder amigos, talvez porque familiares não vão mais ter o mesmo relacionamento com você, porque você tomou uma decisão que vai mudar o seu destino profético. E nós vemos que muita gente vive também esse problema, né? E vive o problema de não saber quem são em Cristo e não terem a sua identidade expandida. Raabe, ela sabia muito bem quem ela era sem Cristo, vamos dizer assim, sem salvação. Ela sabia. A casa dela era no muro, o primeiro lugar a ser destruído numa guerra, ela era prostituta. Então ela sabia que vida ela tinha. Hoje muita gente não se converte porque não existe uma palavra de confronto e de arrependimento contra os pecados que estão sendo cometidos. E essa seria a maior prova de amor na vida de pessoas. Dizer assim, se você continuar nesse caminho, teu fim é a morte e destruição. Hoje, por causa do politicamente correto, por causa do que não se pode falar nada, estão destruindo a palavra transformadora do evangelho, que sacode as pessoas nos seus erros. Raabe não precisava disso, ela sabia. E você? Ela tinha um problema, mas ela encontrou a oportunidade de solução. A identidade dela foi expandida. Tem 3 mulheres na genealogia de Jesus, e Raabe é uma delas. Se tornou a dona Raabe, a senhora, Madame Raabe, mãe de família, senhora respeitada. Prova de que Deus restaura vidas. Então, Deus quer nos preparar através de experiências e de líderes que nos conduzem. Nós vemos que, depois disso, o povo vive essa circuncisão. Tem um momento do livro de Josué que é a travessia do Jordão e a celebração. Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão e eles passaram a pé enxuto, pegam ali pedras debaixo dos pés dos sacerdotes e criam um outdoor, né? O primeiro outdoor da história da humanidade, para que todo mundo, quando passasse ali, tivesse uma visão das maravilhas de Deus e celebraram essa travessia. Nós chegamos num ponto da mensagem, num ápice tremendo aqui, a aparição do capitão dos exércitos celestiais para Josué. Então reflita comigo, esse povo estava diante de uma conquista maravilhosa, Josué e o povo ouviram as exortações de Deus, de transformação através de consagração, e chegam ao ponto de se preparar para essa conquista, e o príncipe dos exércitos, o capitão dos exércitos celestiais, aparece para Josué. É a prova da promessa se revelando, que Deus disse, estarei contigo todos os dias. Então a revelação, ela vem para nós depois de santificação e de renovação de aliança. Olha o que está escrito em Josué 5:13-15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. Olha que coisa tremenda. Quando a gente toma as decisões, o Senhor se revela. E quando a gente fala assim, Senhor, nessa guerra, como é que é? Ele fala assim, essa guerra é tua, filho. Essa guerra não é minha, não. Essa guerra é tua. Mas eu já te orientei a vitória. É a hora que a gente assume as nossas guerras. Não que Deus não batalhe por nós e não cuide de nós, mas é quando você para de transferir para Deus, Deus fala assim, eu vou usar você. Meus anjos nem vão se meter nesse negócio, eu estou contigo. Quando você agir, o sobrenatural vai se manifestar. E ali ele fala assim, tá bom, então qual é a mensagem de Deus para mim? A mesma que Deus trouxe para Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você está é santa. Quando ele fala para Josué, tira a sandália dos pés, ele está dizendo, você não somente me pertence, mas a terra a qual você está pisando, você está tomando posse. A terra santa com a qual você está pisando, terra separada para mim com um propósito, você está tomando posse. E você está tomando posse da santidade manifesta nesse lugar. Olha que coisa poderosa e coisa tremenda.
E você? Josué nos ensina também a alocação. Ele agiu, mas depois ele tomou posse, ele ingressou na promessa, ele se assentou na promessa. Às vezes nós passamos tanto tempo, como o povo que saiu do Egito. 40 anos no deserto, 7 anos batalhando. Quando chega a hora da gente se alocar, da gente se estabelecer, a gente não está acostumado. É uma nova ação, exige um novo comportamento emocional, mental. Talvez você tenha se acostumado às guerras de conquista. E agora Deus está dizendo, o que eu quero que você faça é tomar posse daquilo que eu te dei. Vença os gigantes, mas agora se acomode na vitória. Nesse novo tempo, nessa nova fase. Aqui foi cerca de 7 anos a batalha. As batalhas contra os gigantes, contra os inimigos da terra. Mas depois foram cerca de 18 anos de divisão das terras e de unidade e obediência. Um chamado à unidade e à obediência desse povo. É o que Deus espera de você. Se você já está diante da tua promessa, ou se você já ingressou, muitas vezes você pode estar dentro do lugar da sua promessa e não está se comportando como tal. E aí vem a ingratidão. Você não consegue perceber que Deus já manifestou, porque você espera que não haja lutas, que não haja inimigos, que não tem que fazer mais nada. Quando Deus está falando assim, ó, eu te delimitei, é de tal lugar a tal lugar, dali a ali. Vai, divide, toma posse, conquista. Vence um tempo os gigantes. Depois, o trabalho de vocês vai ser concluir a divisão da terra e viver em unidade. Se estabelecer com o governo. No finalzinho de Josué, Caleb fala, Josué, falta eu. Eu sinto a mesma força que antes. Eu me sinto tão bem quanto antes, mas eu quero a minha parte. Porque Deus falou com você, Moisés prometeu na frente de todo mundo. Josué falou, tá bom, qual é a tua parte? Ele falou, eu quero as regiões altas, eu quero os montes altos, o lugar onde Deus manifesta a sua glória e a sua bênção. Muitas vezes os lugares altos são os lugares mais difíceis e os últimos a serem conquistados. Mas o Senhor é aquele que nos renova para chegar nos lugares altos e viver a manifestação do propósito eterno. Sermos como Jesus e manifestarmos essa vida, a vida de Deus através de nós. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado por esse tempo devocional e continua ministrando aos nossos corações, nos levando às conquistas necessárias para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Se você quer saber mais sobre como manifestar o propósito eterno de Deus na sua vida, você tem que descobrir a respeito do ministério sacerdotal. Está descrito lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, fala que os 5 ministérios, os apóstolos, os profetas, pastores, mestres e evangelistas trabalham para que os santos exerçam a obra do seu ministério, que não tem nada a ver com pregar, com cantar, isso tudo é consequência. O ministério sacerdotal é o meio pelo qual você manifesta a identidade de Cristo na terra e edifica o corpo de Cristo. Se você quer saber mais sobre isso, nós temos um curso chamado O Manual da Felicidade, onde nós ensinamos isso. E no link da minha bio aqui no Instagram, você pode se inscrever para participar de um webinário que vai acontecer dia 15, a partir do dia 15 de outubro, tá? Agora vai ter um webinário aí, onde você vai ter acesso a 3 ou 4 vídeos sobre o ministério sacerdotal. Então, no link da minha bio, quando você clicar, vai abrir uma página que tem vários links. O primeiro é o webinário. Você clica lá e se inscreve gratuitamente para participar desse webinário. São 4 vídeos exclusivos para você. Amém? Nós estamos abrindo uma turma do Manual da Felicidade ainda em outubro e esse webinário te fala um pouco mais sobre o que esse curso ensina. Então, vem, participa em nome de Jesus e vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quero te dizer também que se você quer fazer parte do nosso Telegram, da família Café com AP, o link também está ali na bio. Tem mais alguns links ali, tudo junto, bonitinho ali. Você baixar um e-book gratuito para você, que é o Kit de Sobrevivência em Casa. Baixa esse kit, ele fala desse assunto. Tem também o nosso site, tá bonito, tá lá novidades para você. E tem a venda do e-book Homens e Leões, baseado na última temporada do Café com AP. Então, se você recebeu meu e-mail ou não, porque você se inscreveu na pré-venda, o e-book já está disponível, tá bom? Vai lá no link da minha bio, tá
estão todas essas informações ali. Por último, se você deseja semear na nossa vida ministerial, muitas pessoas perguntam o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, e aí você vai poder dizimar, ofertar, assim como Deus botar no seu coração. Quero agradecer a generosidade de todos que têm feito isso, têm participado comigo, né, e do meu galardão em obras como essa do Café com AP, nos cursos, nos projetos e tudo mais que a gente tem feito, não só virtualmente, mas presencialmente, aqui onde a gente está, num lugar muito estratégico de implantação do Reino de Deus, que ecoa para outras nações. Ore também por nós, missões, como diz o ditado, missões são feitas pelos pés de quem vão, pelos joelhos de quem oram, pelas mãos de quem envia. Eu vou salvar essa live, que Deus te abençoe e te guarde, e se Deus quiser, amanhã a gente vai falar sobre governo, o governo de Deus, através do livro de Juízes e outros. Te vejo amanhã no Café com AP. Um grande abraço, fica com Deus.